Existem duas empresas em que a maioria das pessoas falham lamentavelmente em administrar. Muitas pessoas admiram pessoas que administram empresas famosas, grandes e poderosas, né? Porque infelizmente a maioria das pessoas elas têm um conceito em que o importante na vida é tamanho, tamanho, tamanho. É semelhante a, por exemplo, a cultura física, né, que é uma modalidade dos esportes em que as pessoas procuram cultivar a boa forma física. Antigamente se valorizava muito, vamos dizer assim, a estética, a forma do corpo, a beleza dos músculos combinando, né? Mas hoje em dia, por exemplo, praticamente o que importa é o tamanho, 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 tamanho. Então, muitas vezes as pessoas se drogam, fazem mil e uma presepada para apresentar um tamanho enorme. Eu nunca pratiquei, mas quando eu era assim garoto, novo em São Paulo, eu gostava de ver aqueles colegas que procuravam modelar o corpo, né? Mas você olhava assim, muitos deles tinham um corpo bonito, um corpo harmonioso, né? Ficava com os braços, os peitorais, o abdômen, as pernas, tudo bem feitinho, proporcional. Hoje em dia é um absurdo, você vê certos jovens andando por aí, tudo se amostrando. Não tinha essa mostração antigamente, a pessoa andava com roupa normal e tal, mas muitos hoje andam com aquelas camisetas sem manga, tudo empinado, parecendo um galo quando arrepia o pescoço, e você olha assim, cada braço enorme, os ombros, e quando você olha para baixo parece dois palitos enfiados num sapuco, aquelas perninhas finas, sem desenvolvimento, sem nada, né? Então, mas mesmo quando a pessoa procura se desenvolver, tem que equilibrar as formas e não apenas tamanho em uma parte e nada em outra. Então, eu quis apenas dar uma certa introdução para falar para vocês sobre as duas empresas que são as mais importantes do mundo e, por incrível que pareça, todo mundo tem. E são as mais difíceis de administrar e a maioria falha lamentavelmente em administrá-las. Quais são essas duas empresas? É a sua própria vida, que se resume em sua família, né? E você mesmo. A maioria das pessoas não sabe administrar a sua própria vida. Elas não têm um conceito de prioridade, de se cuidarem, de prepararem-se emocionalmente para os problemas, para as dificuldades. E outra é a própria família. Às vezes você vê certos homens que eles têm um emprego onde eles ganham assim um dinheirozinho maior, onde tem um nome para a sociedade, um status, mas a vida familiar está simplesmente arruinada. Às vezes ele tem, por conta de ter um pouquinho mais de dinheiro, aí impressionam as Maria Gasolinas, umas mulheres que gostam muito de homens que têm um automóvel, e aí ele tem lá um relacionamento extraconjugal, que vive aparentemente uma boa, mas dentro de casa a vida está esfacelada, porque vive um relacionamento de mentira, um relacionamento de miséria, um relacionamento onde não existe sinceridade para com a família. Muitas vezes não tem tempo para os filhos, não tem tempo para si mesmo. Então, minha gente, as duas empresas mais importantes que existem é a sua própria vida e a sua família.